Tá carregando, né? Agora começou. Beleza. Pessoal, então a segunda aula hoje é de manutenção e configuração de software, ok? Na aula de manutenção e configuração de software, nós indicamos que faz parte do guia e do livro do SWIBOK. Dentro do guia e do livro do SWIBOK, existe o capítulo 5, o capítulo 6, que trata sobre o aspecto de manutenção e que trata sobre o aspecto de configuração de software. Dentro do aspecto de manutenção de software, ele tem todas essas caixinhas aqui, ó, que deve ser tratada, né, de maneira séria, ok? Essa é uma disciplina muito importante para garantir algumas coisas do seu produto, de sistema. Então, aqui dentro dessas caixinhas, estão aí o suprassumo, vamos dizer assim, do conhecimento, ok? Em relação ao que nós sabemos sobre manter um software, ok? Então, existe as situações de que eu tenho que garantir que esse software, ele tem uma vida o mais longa possível, porque se eu faço isso, eu consigo maximizar o lucro e as receitas que esse software está me proporcionando. Se eu faço um software hoje, daqui a um ano, eu tenho que fazer o software tudo de novo, eu tenho gasto com minha equipe toda novamente, entendeu? Com gerente de projetos, com arquiteto, com isso, com aquilo. Então, essa disciplina, ela é muito, muito, muito importante. E, ao final dela, a gente converge aqui para algumas ferramentas que ajudam a gente a garantir a manutenibilidade do software. Então, não sei se vocês perceberam o que eu estou querendo dizer, é que aqui tem as melhores práticas, ok, que as pessoas experimentaram e viram que deram certos dentro desse guia aqui do Cibok, dentro do capítulo 5, ou dentro do capítulo que diz respeito à manutenção de software. Então, qual que é o objetivo principal da manutenção do software? Eu tenho que garantir que toda essa modificação que o software venha a sofrer, por diversos motivos, por diversas razões, isso não estraga o meu sistema. Eu não posso mexer numa parte do meu sistema e estragar outra. Eu não posso fazer várias alterações que lá no final de um ciclo, de um processo, eu viro para o meu cliente e falo que para alterar o que ele está pedindo, o valor é exorbitante, porque eu vou ter que contratar mais 2 ou 3 pessoas para poder resolver esse problema. Então, essa manutenibilidade, ela garante o retorno sobre o investimento, ela garante que esse balanço, entendeu, seja algo saudável. Existe uma padronização da I3E, que é a 14764, que diz respeito justamente quais são os aspectos, entendeu, que envolvem a atividade de manter um software, ok? Então, sugiro que depois vocês deem uma olhadinha nesse cara, mas nós trataremos ela aqui dentro, ok? Vocês não vão nem perceber, mas será tratada dentro dessa disciplina, ok? E ela também garante algumas certificações. Essas certificações, ela é dada para a empresa. E a empresa, então, quando ela estiver concorrendo dentro do mercado de trabalho, mesmo que o preço dela não seja o preço mais barato, mas gera uma confiança no mercado, porque as pessoas que estão contratando sabem que estão pagando um pouco mais, mas que vai ter um software de qualidade. Vai ter um software acima da qualidade, esse software vai ter uma garantia de ser manutenível. Guardem bem essa palavra. A manutenibilidade do software, ele é a principal coisa que vocês deveriam preocupar dentro do sistema na hora que você estiver codificando. Eu não preciso codificar de qualquer jeito, e tá bom, funcionou, tá ótimo, ninguém mexe mais. Não, não é assim, entendeu? Eu tenho que codificar de tal forma que esse código seja inteligível, ou seja, a pessoa bate o olho, consegue ler e entender, que esses softwares tenham uma complexidade ciclomática baixa, ou seja, não tem um for dentro de um for, dentro de um for, dentro de um for, então isso impacta diretamente dentro do desempenho do sistema, que esse software tem um método onde a assinatura do método não tem centenas de campos passando como parâmetros, ele não tem um método que tem centenas de linhas e que esse método faz tudo que deveria ser feito, ele indica que tem que quebrar esses métodos em outras partes, então existe essa preocupação, e isso daí é o que garante, né, o bem-estar da saúde operacional da empresa em relação à construção e à equipe que está mantendo esse sistema, ok? Então, quais são as naturezas que permeiam aí a manutenção de software? Todo o ciclo de vida do software, desde a parte de concepção dele,
levantamento de requisitos, elucidação de requisitos, as técnicas de entrevista com usuários, aí você começa a codificar. Desde a codificação até a parte que o software entra em modo de operação, que a gente diz aqui, a grosso modo, que ele está em produção, no ambiente de produção, está valendo mesmo, em todas essas etapas, existe a natureza de manutenção. Seja por algum teste que não passou, seja por alguma validação, né? Então, você não desenvolve, não cria caso de teste, não valida, entendeu? E depois você não implanta o software. Então, em qualquer uma dessas etapas, pode haver essa ponto de melhoria, esse ponto de intervenção no sistema. Entendeu? Então, esse ponto de intervenção do sistema, por exemplo, numa fase de validação, ele não quer dizer que o código está escrito errado. Ele só quer dizer que o código era para poder fazer um cálculo A, um cálculo B, e esse software não está fazendo o cálculo A ou o cálculo B da maneira certa. Se você fizer na calculadora, está dando R$ 9,99, ok? Mas quando você faz o software, está dando R$ 9,96. E aí, quem é que vai pagar a conta desses 4 centavos? Então, vai ser disparado, então, uma solicitação de alteração desse sistema. Ok? Essas solicitações de alteração do sistema, elas devem ser registradas. Entendeu? Entenda esse deve meu aí, ó, como caixa alto, tudo maiúsculo, obviamente, ok? E em negrito. Devem ser registradas e devem ser rastreadas. Porque se você não consegue registrar e rastrear isso daí, o impacto dessa alteração, ela pode ser indeterminado. Se você tem uma manutenção no código onde o impacto não é calculado, primeiro, como é que você precifica quanto você vai cobrar para poder dar essa alteração no sistema? Como é que você precifica quanto que você vai pagar para o seu programador, né? Porque você não sabe quantas horas que ele vai gastar, entendeu? Como é que você garante que isso daqui não vai estragar outra coisa, entendeu? Então, essas alterações no software, ela tem que ser registradas. O rastreamento dessas modificações, nós chamamos dentro da nossa área aqui de changelog, ok? Então, o que que é um changelog? É a ação de eu registrar o quê? As alterações, ok? Que correspondem a um conteúdo do que existia e do que agora tem. Entendeu? Então, existia A, B e C, agora existe A, B, D, E. Entendeu? Então, eu consigo voltar nessas versões e ver todo o histórico de alterações que existe aqui. Então, existem ferramentas, entendeu? Dentro da linguagem de desenvolvimento nossa, que vamos falar de Java, existem algumas ferramentas ali dentro que te ajudam a publicar esses changelogs, entendeu? Então, basta você vir aqui e fazer uma pesquisa bem simples aqui, ó. Ferramentas, CNT Sistemas faz isso daqui, Docfile faz isso daqui, existe algumas coisas aqui dentro. Existe até um artigo aqui de um fórum, ó, falando para como que você cria um changelog. Ok? Então, isso daqui é muito, muito importante eu ter isso daqui. Você já viu quando você vai baixar uma atualização no seu sistema operacional do seu celular, e aí lá no código, quando você vai baixar para poder atualizar o Android ou o iPhone, fala assim, ó, vai haver a melhorias disso, 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 correções do problema disso, 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 essa atualização serve para aparelhos das versões tal, 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 tal. Como é que eles sabem quais são essas mudanças? Porque eles têm uma ferramenta de changelog, entendeu? Então, essa preocupação vocês têm que começar a ter, entendeu? Então, eu tenho que rastrear e registrar, porque se eu faço isso, o impacto das minhas alterações, ele é determinado. O código e outros artefatos do meu software, eles poderão, enfim, serem modificados. E os testes serão conduzidos normalmente, e após tudo isso, uma nova versão do produto de software será o quê? Lançada. Então, se você olha o changelog, você pode olhar o changelog assim, ó. Vou pegar aqui, as versões do Ubuntu, 19.04, 19.10, 20.04, tem mais 30 linhas aqui. Vamos ver se eu acho aqui.
Olha aqui, primeira versão, 20 de outubro de 2004, aí veio lançando, veio lançando, veio lançando, veio lançando, veio lançando, tá vendo aqui? Todas as versões aqui do meu sistema. A cada changelog, a cada movimento que eu estou fazendo, entendeu? Eu lanço uma evolução disso daqui, entendeu? Então, existem regras para isso. Por exemplo, se eu tiver fazendo alteração de kernel e versão. Vamos ver aqui. Aqui, ó, como as versões dos kernels do Linux serão distribuídas no Windows? Não. Existe uma regra. Quando vocês estão vendo que tem aqui esse RC aqui, ó, tá vendo? Esse RC significa Release Candidate. Significa que essa versão, se for realmente aprovada, ela é candidata a uma nova versão. Ela deixará de ser 5.8 e passará a ser 5.9. Entendeu? O fruto desse teste aqui gerará a versão 5.9. Então, quando você faz um controle de mudança, né, controle de versão com Maven, né, você já deve ter tido um primeiro contato com o Maven, né? Vocês estão no quarto período, se não teve, alguém vai ajudar vocês aí. No Maven, existe uma primeira versão que a gente trabalha, que é a versão Snapshot. Tem essa palavra snapshot. Se ela é aprovada, ela deixa de ser 1.0.0 snapshot e passa para ser 1.0.0.0. Essa é a versão que tem produção da máquina do cliente. Todos os desenvolvedores vai baixar essa versão aqui que é estável, entendeu? E na máquina do desenvolvedor, essa versão 1.0.0 aqui se chamará 1.0.0.1 snapshot. Todo mundo fez todas as alterações e gerou uma nova versão, lá na máquina do cliente, a versão 1.0.1 snapshot do programador vira 1.0.1 no ambiente de produção, no ambiente de verdade, no ambiente que está valendo, ok? Aí o desenvolvedor pega a versão 1.0.1, traz para a máquina dele, essa versão já vem para 1.0.2 snapshot, entendeu? Vocês perceberam que sempre pula uma para snapshot? Entendeu? Então, vai ser sempre dessa forma aqui. Então, eu tenho uma ferramenta conhecida como Maven, que ela me ajuda a manter algumas coisas nesse sentido. Se vocês não viram, vocês ainda vão ver essa ferramenta do Maven para poder ajudar vocês a controlar versões de biblioteca, versões do produto, versões de A, versões de B. O Maven faz algumas coisas aí muito, muito bacana. Então, a preocupação que eu tenho aqui no ciclo de vida é porque eu tenho que rastrear isso, entendeu? Porque a partir do momento que eu faço essa alteração de versão aqui, o que que vocês imaginam? Que eu lancei um produto em produção aqui. É um sistema complexo de controle tributário, ok? O que que tem que ter de rotina dentro da minha empresa de software para eu poder lançar um novo produto? Eu tenho que startar a área de teste, eu tenho que startar a área de treinamento, eu tenho que marcar uma reunião com os stakeholders e explicar para eles que está havendo uma alteração e que na nova versão a tela vai mudar de comportamento, que vai aparecer esses campos aqui, esses campos significam isso, esses campos significam aquilo. Então, eu tenho toda essa parte de treinamento do usuário que eu tenho que me preocupar. Então, eu não posso manter um software sem pensar nesses aspectos. Eu não posso fazer uma mudança a revirar. Se não, cara, se você não fizer isso, o seu telefone do seu suporte, do seu helpdesk, do seu service desk, vai tocar o dia todo, cara. O software é bom quando esse telefone não toca. Quanto mais esse telefone tocar, pior é o cenário de manutenção e configuração desse sistema. Então, o treinamento e o suporte diário, eles devem ser fornecidos aos usuários, entendeu? Então, o termo mantenedor aqui, ele é definido como uma organização que realiza todas as atividades de manutenção. Então, quando eu estou falando de manutenibilidade, que eu sou mantenedor do sistema, eu tenho que pensar em todos esses aspectos. E não sou eu que estou falando isso, quem está falando isso, cara, é a I3E no padrão 14764, dentro de um guia principal chamado Suiboc, ok? Que dentro desse guia tem as melhores práticas de todos os caras e todas as empresas que andam produzindo softwares por aí. E elas estão te dando a dica, elas estão falando o seguinte, você pode até não fazer isso daqui, mas se você não fizer, você poderá ter transtornos, entendeu? Ah, meu software é pequenininho, não preciso fazer isso porque eu sou o programador, eu sou o cara que dá suporte,
eu sou o cara aqui, se eu sou o cara que é aquilo. Beleza, cara. Tranquilo, ninguém vai te obrigar a fazer nada. Entendeu? Mas se esse software começar a ter 2 programadores, 3 programadores, 4 programadores envolvidos, você tem que começar a pensar nisso daqui. Entendeu? Então, essa área nossa aqui ela é uma área bem complexa. Então, a I3E 14764, ela consegue identificar as principais atividades que envolvem a manutenção de software. Então, eu tenho a implementação de um novo processo, eu tenho a análise do problema, eu tenho a gerência de modificações, eu tenho a implementação dessas modificações, que são a parte de codificação, eu tenho a revisão e aceitação do que foi alterado, aí eu tenho a migração disso daqui para uma nova versão e a aposentadoria da versão anterior. Então, nesse cenário aqui, a partir do momento que eu lanço a versão 1.0.1, o que tem que acontecer com a versão 1.0.0? Em algum momento eu tenho que aposentar. Mas eu tenho 10 clientes usando essa versão aqui e os caras não atualizam. Os caras não atualizam. Tá todo mundo na versão 1.02 e eu tenho 10 clientes que insistem em ficar aqui. Vai chegar uma hora que vai chegar uma mensagem lá na tela dele falando que essa versão 1.0.0 deixará de ter suporte, né? Isso daí parece soa semelhante aí para vocês, né? Tem algumas versões aí de iPhone, de Android, que não vão rodar mais o WhatsApp. Por quê? Porque o WhatsApp aposentou essa versão para esse tipo de aparelho. Então, essa aposentadoria, ela ocorre de diversas maneiras. Aqui eu estou citando algumas, eu estou tentando fazer de maneira bem prática, para que não fica uma aula muito extensa, mas que fique uma aula agradável e que eu consiga implantar na cabecinha de vocês de que programar e codificar, ok, é apenas uma das etapas. Garantir esse software, dar manutenção nesse software, é o real segredo do negócio. Se eu minimizo esse custo, a minha empresa ela vai ter uma saúde financeira mais saudável. Obviamente aqui, pessoal, estou falando de empresa de software, fábrica de software, empresas que desenvolvem softwares, ok? De qualquer tipo. Então, é dessa forma que a gente vê a natureza da manutenção do sistema. Então, quando eu estou lá dentro do guia do CIBOC, eu posso aprender lá dentro com o que as outras empresas já fizeram, entendeu? Então, assim, é interessante eu ter dentro da minha empresa alguém grudado com um programador para garantir a manutenção do meu sistema, é interessante. Então, qual que seria um cenário, assim, ideal? Eu tenho desenvolvedores que estão desenvolvendo novos produtos, novas versões, mas eu tenho outros programadores que estão dando manutenção no que esse cara aqui fez. Então, esses dois caras, seria interessante eles estarem o tempo todo conversando, ou que eles fossem a mesma pessoa, dentro de uma mesma equipe. Então, quando eu tenho os mantenedores, quem que são os meus mantenedores? São os programadores, ok? Que mantêm algum código já existente, ok? Quem são os desenvolvedores de software? São os programadores, entendeu? Que estão desenvolvendo o produto, criando ele, fazendo a parte de concepção, fazendo tudo aquilo ali. Essas pessoas podem ser a mesma pessoa? Pode, a mesma pessoa que desenvolve pode ser a mesma pessoa que mantém o software. Se elas forem diferentes dentro da sua empresa, esses dois caras têm que estar conversando o tempo todo. Então, o contato com os desenvolvedores e o envolvimento precoce desse desenvolvedor com algum mantenedor vai ajudar a reduzir consideravelmente o esforço da manutenção do meu código. Se eu diminuo o esforço, cara, e o cara, em vez de fazer em 12 horas, o cara está fazendo em 8 horas, a minha empresa economizou 4 horas. Faz uma conta aí, cara. Um programador pleno hoje, ele ganha algo em torno de 45 a 60 reais por hora. Se eu economizei 4 horas do tempo dele, então vamos supor que seja 50 reais. Acabei de economizar 200 pila. Entendeu? Então, de 200 em 200 reais, cara, no caso da empresa, ela não faz essa conta, ela faz por hora, mas se o cara tá com horas ociosas durante a semana, porque a manutenção que ele faz é uma manutenção muito rápida, eu posso colocar ele para ajudar no desenvolvimento do produto. Entendeu como é que funciona? Agora tem software que é tão difícil de manter que eu tenho que manter uma equipe só para dar manutenção e suporte nesse software. Eu não consigo nem pensar em desenvolver novas etapas do meu produto. Então, quando isso acontecer, a sua empresa ela tem que ligar o alerta e ela tem que saber que existem concorrentes no mercado e que esse concorrente no mercado deve estar pensando justamente em uma metodologia diferente,
em uma nova forma de fazer, e isso daí vai fazer com que talvez essa empresa sua perca aí um espaço no mercado. Então, em alguns casos, o desenvolvimento inicial, o desenvolvedor inicial, ele não pode ser alcançado ou ele passou para outras tarefas. É o caso quando o cara sai da empresa. Imagina, o cara que desenvolve é o cara que conhece o sistema todinho e esse cara deixa a empresa. Então, o que que vai acontecer? Vai ter um agora vai ser outro cenário, entendeu? Agora vai ser outro cenário. Em vez de eu estar economizando, em vez de eu estar economizando R$ 200 para a empresa, porque em vez de gastar 12 horas, eu estou gastando 8 horas, nesse cenário onde eu não tenho contato com o desenvolvedor, que eu não tenho contato com quem conhece do negócio, com quem criou o sistema, em vez de eu gastar 12 horas, eu posso gastar 24 horas, eu posso gastar 32, 48, eu posso gastar uma semana. E aí, como é que a gente trata esse assunto? Okay? Então, a empresa ela tem que estar preocupada com isso daqui. Então, a manutenção, ela deve pegar os artefatos de software, artefatos vocês sabem, né? São as pequenas caixinhas, os pequenos pedacinhos, os pequenos módulos de software, desde a etapa de desenvolvimento, entendeu? E conseguir apoiar de maneira imediata até a parte onde esse software entra em produção, ou até quando esse software continua evoluindo, entendeu? E eu tenho que manter isso progressivamente dentro do ciclo de vida do sistema. Não é à toa que vocês estudaram o ciclo de vida do sistema lá com a Betinha, entendeu? Quando ela falava que o software tem que levanta requisitos, codifica, valida, testa, não sei o que, papapá, mas em algum dado momento ali, todo mundo esquece de falar que esse software alguém tem que entrar lá e alterar ele. E aí, como é que a gente faz? Entendeu? Como é que a gente garante isso? Aí eu estou falando para vocês, vamos ler o Guia Suiboc, que aqui eles têm algumas dicas. A primeira dica é o quê? Fazer o máximo possível que a pessoa que desenvolveu fique dentro da empresa e que ajude outras pessoas a também dar manutenção nesse software, a também codificar. Quanto mais pessoas souberem dar manutenção no seu sistema, menos você fica refém desse desenvolvedor inicial. E então você vai estar mitigando, você vai estar diminuindo, entendeu? O risco, né, desse desafio adicional aqui, ó. Porque se ele sair, o projeto ele não vai ser tão comprometido em relação a isso daqui. Aquelas 12 horas que eu falei que eu gasto para poder manter o software, tudo bem, ela vai aumentar para 14, mas você percebe que um aumento aí de entre 15% e 20% é um aumento considerável, um aumento que a gente trabalha em cima dessa margem, sempre. Ok? Então, isso daqui é o que eu gostaria que vocês entendessem e tentassem praticar e tentasse sempre observar nesse momento. Vocês estão dentro da fábrica de software nesse momento, desenvolvendo. Vocês não estão dentro da fábrica de software mantendo um sistema. Manter um sistema, cara, você pega o código que alguém fez, o cara poderia estar num dia bom, o cara poderia estar num dia ruim, o cara poderia não ter boas práticas, ele poderia colocar uma biblioteca nada a ver e você não acha onde é que está essa biblioteca. Então, pegar um software que já está escrito não é uma tarefa tão tranquila. A melhor coisa que tem é fazer um software do zero, porque você faz do seu jeito. Mas você tem que fazer do seu jeito, pensando que amanhã você não vai estar mais mexendo nesse sistema, e aí vai ter alguém que vai pegar esse sistema que você está codificando. Então, assim, você se sente bem em saber que a pessoa não está dando conta de entender o código que você está escrevendo, porque tem pessoas que quanto mais complexo ele faz o método, mais ela se vangloria, entendeu? Nossa, cara, fiz um método aqui foda, que não sei o quê, papapá, o método faz isso, dá pirueta, a telinha pisca e etc. Não, cara, você está com o pensamento equivocado. Um software lindo, bonito, que você vai ser o cara na programação, é aquele software que uma pessoa que está entrando agora na área, bate o olho, lê, entende e está de maneira clara, todo quebradinho, em vários métodos, com coisas simples. Os métodos são, assim como as variáveis, elas são mnemônicas, né? São feitas de palavras, de frases, que te ajuda a lembrar. Por exemplo, calcular juros. O que vocês acham que esse método calcular juros faz? Calculo os juros, cara. Agora, se eu crio o nome desse método, calcular ganhos, entendeu? O que é um calcular ganhos? Não sei, cara. É ganho de capital? É ganho de produtividade? É ganho de quê? Entendeu? Então a gente tem que escolher bem as palavras, entendeu? Então ela tem que entrar, o método, ela tem que terminar no tempo verbal, com ar, com er, com ir, com or, com ur. Então eu não coloco calcula juros. O nome do meu método é calcular juros. Calcular, cara, porque calcular denota uma ação, entendeu? As minhas variáveis, elas têm que começar com letras minúsculas.
entendeu? Porque as minhas classes começam com letras maiúsculas. Eu tenho que padronizar isso daí, eu tenho que ter uma escrita clean do meu código. E quando o cara bater o olho na minha variável, entendeu? É num tipo. É num tipo. Ah, tá, beleza, eu sei que é um enumerador, né, lá do Java. Tá, mas tipo de quê? Entendeu? É num tipo. Aí o cara tem que clicar, abrir, ir lá na classe, entender, ou abrir o banco de dados, ver o que está gravado lá dentro para poder entender que variável é aquela e o que, que ela armazena. Entendeu? Então, assim, um código bem escrito, um código limpo, esse sim tem que ser vangloriado. É por isso que eu estou reforçando essa ideia e tentando quebrar essa ilusão que vocês têm de que um código foda, massa, que faz uma pancada de coisa, é o código top. Não, não é, cara. Não é, entendeu? Não é porque você está indo contra a natureza da manutenção do software. Você não está fazendo com que o seu software seja o quê? Manutenível. Se você não faz que o seu software seja manutenível, então o custo para manter esse software vai ser um desafio adicional para a empresa. Pessoal, lê essa palavra, desafio adicional. É um desafio que não precisaria existir. Você está adicionando esse desafio na empresa porque você está adotando péssimas práticas de programação. Essa é a realidade, ok? Então, essa é o que eu gostaria de falar para vocês sobre a natureza da manutenção do software. Até aqui, se vocês quiserem interagir, estou aguardando. Tá bacana? Ficou claro? Alguma Beleza. certeza? 15 pessoas caladinha. Eu acho que Não, tranquilo. então tá. Se por acaso vocês estiverem com alguma dificuldade, não fiquem com vergonha de me perguntar, a gente pode discutir, tá? Isso daqui. É, eu sei que eu estou sendo até meio incisivo, né, meio forte com as minhas palavras, mas é porque a gente sofre muito no mercado por conta disso daí. Várias de consultorias, várias mentorias, vários serviços que a gente pega é justamente para poder melhorar o código dos outros, tá? E existem até ferramentas que me ajudam nisso daí, do tanto que é péssima prática, os caras já inventaram ferramentas para poder te ajudar a identificar isso. Só para você ver que isso é matemático, ok? Beleza. Para quais são as necessidades de manutenção? É por que eu preciso, por que eu preciso abrir um código-fonte e fazer alguma alteração nele, ok? Primeiro, bug é uma realidade do software, cara. Bug é uma realidade do software, não tem jeito. O primeiro item, quando você fala de manutenção de software, todo mundo pensa, entendeu? É o tal do bug. Ok? Não é só ele, existem mais situações, mas o bug, ele é o primordial. Então, eu preciso ter, entendeu? Eu preciso garantir a manutenção, entendeu, do software, e que essa manutenção garanta também que esse software continue de maneira o quê? Integral, ok? Então, qual que é a necessidade de dar manutenção? Porque eu tenho que continuar a satisfazer o meu usuário, o carro, o stakeholder principal da minha empresa, o cara que usa meu sistema. Se eu não garantir isso, ele vai trocar de software, entendeu? Ele vai ficar chateado, ele vai procurar outros mecanismos, ele deixa de utilizar o seu sistema. Se ele deixa de utilizar o seu sistema, cara, outras pessoas vão deixar e aí o seu software vai ser aposentado, entendeu? De maneira compulsiva, né? Certo? E aí você vai entender o que que é um arquivo morto, quando o Windows fala assim, lá nas propriedades, arquivo morto. O que que é um arquivo morto? É aquele tanto de coisa que você escreve, cara, e que não serve para mais nada porque já passou. E como o software você não garantiu a manutenibilidade dele, esse software simplesmente deixou de existir. Entendeu? Não faz mais sentido ter ele. Então, a manutenção, ela é aplicável a um software que está sendo desenvolvido ou que já foi desenvolvido, ok? Em qualquer ciclo de vida. Seja lá o espiral, seja aquele linear, seja numa boa prática de prática ágil, sei lá a forma como você criou esse sistema, entendeu? Não interessa como você criou esse sistema, mas a manutenção, ela vai ser sempre aplicável a qualquer tipo de produto de software, ok? Então, eu tenho dois tipos principais dessa manutenção. Eu tenho as ações que denotam que eu estou corrigindo alguma coisa,
e eu tenho as ações no meu software que não é de correção, entendeu? Então, quando ela é de correção, eu estou, obviamente, trabalhando em cima de corrigir bug, eu estou corrigindo o desempenho, tá? Então, a correção não é só corrigir falhas, né? Eu tô tentando validar e corrigir o desempenho dele, talento, quando tem 3 ou 4 pessoas penduradas, o sistema não funciona, legal, ele abre, mas demora, entendeu? A interface, eu estou corrigindo a interface do usuário, que quando o cara clica aqui, a tela a tela fica amarela, aquele amarelo incomoda as vistas e não é usável, não está obedecendo alguns critérios de usabilidade, não está obedecendo algumas interfaces homem-máquina. Eu estou corrigindo, eu estou fazendo a manutenção dele corretiva, para que ele converse melhor com outros sistemas, ok? Tudo isso daí são correções. E quais são as não corretivas? As não corretivas são aquelas que eu estou trazendo novas ações para o meu software, né? Eu estou trazendo novas funcionalidades, eu tô trazendo algo que até então não se tinha pensado no sistema, entendeu? Eu sei que fica muito próximo, professor, mas a gente também poderia não ter pensado no desempenho. Não, tudo bem, mas quando você desenvolve um software, um critério no desenvolvimento de software é você pensar no desempenho. Você pode, naquele momento, não estar preocupado com isso, porque a empresa não cresceu tanto a ponto, mas vai ter um momento que você vai ter que melhorar esse desempenho. Isso daí não é implementação de ação não corretiva. Nesse caso, a melhoria, ela caracteriza, sim, como ação corretiva, porque ele estava funcionando e deixou de funcionar no tempo que nós gostaríamos. Então, de maneira mais clara, eu posso corrigir falhas, melhorar o design. Esse design aqui, pessoal, é uma arquitetura 3 camadas, e agora eu vou colocar um middleware no meio, eu vou criar uma camada a mais aqui para conversar com a IoT, eu vou criar uma camada a mais aqui para poder fazer a parte de serviços, né, de web service, etc. Então, isso daí são a parte de design do software. A interface com outro software, adaptar o programa para que diferentes equipamentos, recursos e hardware, softwares e instalações de telecomunicações possam ser utilizados dentro desse equipamento, migrar um software legado, aposentar ou descontinuar um software, tudo isso daqui são motivos que geram necessidades de eu ter que mexer no sistema, seja ela para corrigir, seja ela para evoluir, ok? Então, essas daqui são as necessidades do meu software. Beleza, então eu tenho 5 características principais que compreendem a atividade de quem mexe na manutenção do sistema. O cara que é mantenedor de software, o profissional que mantém um sistema, ele tem que, primeiro, manter o controle sobre as funções diárias do sistema, aquelas que o software tem que fazer e que não pode parar, e é inaceitável que ele deixe de funcionar sobre algum aspecto disso. Segundo, eu tenho que controlar, entendeu? Essas modificações, ok? Eu tenho que controlar essas modificações, eu tenho que gerenciar isso. Então, uma forma de eu controlar essas modificações e de eu estar fazendo o rastreio disso é algumas ferramentas. Vamos pegar aqui, por exemplo, aqui, ó, uma ferramenta, Bug, Bug Tracker. Esse cara aqui, ó, Mantis Bug Tracker, é uma ferramenta popular, gratuita, tá? Que é de maneira colaborativa, que ela é customizável, ela manda notificações por e-mail e etc., que ela te ajuda, entendeu? Que ela te ajuda a rastrear as necessidades, entendeu? As necessidades do sistema. Tá vendo aqui? Né? Então, aqui eu abro aqui tarefas, mas essas tarefas aqui, pessoal, ela não é um Kanban, ela não é um Trello, ela não é um Redmine, ela não é uma ferramenta para isso, ela é uma ferramenta para eu garantir coisas do tipo, o que que eu tenho que alterar no meu sistema de alguma maneira, ok? Então, eu tenho aqui, eu posso ver as tarefas, está atribuído, quem relatou, foi atribuído a quem está monitorando, qual que é a versão do SEO, qual que é a versão do produto, esse cara foi corrigido em qual versão, esse cara que está previsto para qual versão, qual que é a relação dele com outras tarefas. Então, essas preocupações aqui, ó, desses campos, tá vendo aqui? Essas preocupações aqui, elas são preocupações de rastreamento, entendeu? De manutenção de software.
Você não tem uma preocupação dentro lá do Kanban, ou dentro do Redmine, por exemplo, ou dentro do Trello, para saber qual que é a versão do SO que isso daqui está ocorrendo. Você não tem, entendeu? Então, aqui eu faço o registro de mudanças, que é aquele changelog, olha lá, o registro de mudança aqui, ó, qual que é a abreviação dele aqui? Changelog, tá vendo aqui? Olha lá, tá vendo aqui? Aí ele tá aqui, ó, todos os registros de atividades, aí ele separa em release de security, security e manutenção, release de segurança e de manutenção, tá vendo aqui? A parte de planejamento, que eu tenho que planejar essas mudanças, ok? Eu tenho que planejar essas mudanças, é, e, e por aí vai, né, cara? Isso aqui é uma ferramenta de roadmap, né, para trabalhar com o Mantis. A Mantis é um cara que é bem bacana de ser utilizado dentro da manutenção do software. Então, voltando, eu tenho necessidade, o que que o cara faz? Mantenedor de software, ele tem que controlar as funções diárias do software, esse software tem que continuar fazendo o propósito dele, para que ele foi desenvolvido, qual que é o propósito principal do software, ele tem que continuar fazendo. Eu tenho que garantir as modificações sobre esse software, ok? Esse cara tem que conseguir aperfeiçoar funções já existentes, ele tem que corrigir vulnerabilidades, entendeu? Do meu software do ponto de vista de segurança, de invasão, ou de mau uso, de má fé, né? Porque às vezes o cara não hackeou, às vezes o cara não mexeu, né, por conta de uma vulnerabilidade no meu sistema. Às vezes esse cara apenas descobriu uma forma de usar o sistema e está agindo de má fé, do qual a gente ainda não identificou, entendeu? O quinto passo, a quinta atividade principal desse cara, né, compreende a parte de desempenho do meu sistema, entendeu? Eu não posso degradar o desempenho dele para níveis que não funcionam. Imagina aqui, ó, eu estou trabalhando aqui, existe um servidor de aplicação, eu vou abrir um site aqui, sei lá, do meu ambiente do estado de Goiás, quando eu clico aqui, essa bolinha fica rodando aqui, ó, aqui, fica rodando aqui, é o tanto que demora, entendeu? A pergunta é, a demora é por conta da minha internet, porque eu estou aqui em um 3G, não é nem 4G, o que eu estou conversando com vocês aqui, tá vivo, ok? Ou é da parte do servidor de aplicação do lado de lá, porque aqui está carregando imagem até agora, ó. Você está vendo aqui carregando imagem até agora que terminou, entendeu? Então, assim, eu não posso melhorar a qualidade dessa imagem, eu não posso pegar essa imagem aqui, ó, clicar aqui no salvar como dessa imagem, ok? É uma imagem, né? Vamos ver o tamanho dessa imagem, só para vocês entenderem o que, que eu estou falando. 2 mega, cara. 2 megas, bicho. Puta que pariu, cara. Entendeu? Você sabe o que significa 2 megas, bicho? De imagem, entendeu? É coisa demais da conta. Para um banner desse tamanhozinho aqui, ó. Se o cara vier aqui, ó, abrir esse cara aqui, sei lá, com Paint. Eu não sei nem, eu tô no Windows, eu não sou acostumado muito a usar o Windows aqui, mas deixa eu ver aqui como é que eu abro com Paint. Ah, ixi, editar com Paint 3D. Vamos lá, né? Deve ser o Paint. 3G para poder abrir o arquivo, né? Porque eu estou no notebook Reba meu aqui. Então, menu, salvar como, ok? Salvar uma cópia em imagem disso daqui. Vou dar o nome para ele, vou continuar mantendo o PNG, tá? Nesse primeiro momento aqui. Vou dar o underscore 1 aqui para não confundir. Beleza, salvei. Então, eu vou vir aqui agora. Será que eu salvei no mesmo lugar, cara? Em downloads? Caraca, nem eu sei onde é que eu salvei o trem. Tô quase indo lá de novo. Vamos lá salvar de novo, né? Porque pensando morreu um burro, né? Eu tô aqui pensando. Então vamos lá, agora eu sei. Ah, eu salvo lá dentro de imagens, bicho. Ô, sacanagem. É lá no downloads. Vou salvar, eu só abri e mandei salvar de novo, entendeu? No Paint. Porque sempre tem uma possível perca aqui.
Eu vou trocar aqui, vou pegar por data de modificação. Pessoal, olha só, 423 bytes. Eu deixo de trafegar 1,5 megabytes na rede. Agora eu vou fazer uma experiência com vocês aqui rapidão. Abrir, vou colocar ele aqui. É óbvio que é meio ridículo o que eu estou pedindo para vocês aqui. Mas a olho nu, a olho nu, vocês conseguem ver a diferença num banner que não tem nem necessidade de qualidade de imagem, não é uma foto, né, de um homem de capa de revista ou de uma mulher de capa de revista, onde eu não tenho que ver os detalhes dos cílios dela e etc. Precisa? Precisa ser desse tamanho aqui? Não precisa. Vê aí, me fala aí se vocês estão vendo diferença na imagem a olho nu. Eu não estou vendo aqui. E olha que eu estou no computador de frente para ele. E uma tem megabytes de tamanho, uma tem 2 megabytes de tamanho, ok? Tá vendo aqui? E a outra tem 450 bytes, cara. Ou seja, uma redução aí, vamos ver, 450, ele é um quarto do tamanho original, 25%, 75% mais leve. Então, essa de ficar carregando daquele jeito que carregou, ela carregaria rapidão, cara. Entendeu? Então, assim, existem coisas dentro da engenharia de software e disso daqui que a gente não pode deixar degradar, cara. Entendeu? Aí o cara vai lá, faz um puta site, todo responsivo, que está num ambiente lotado de outros sistemas, de outros sites, então, tem a parte de acessibilidade aqui de Libras, o cara conversa com você aqui, pá, a parte administrativa, manda uma notícia, e aí, de repente, o cara que está utilizando, na hora de anexar um banner aqui, o que, que ele faz? Ele anexa com o quê? Com 2 megabytes de tamanho. Ok? Então, a gente tem formas de melhorar isso daqui na hora de anexar, avisar que é um site, vai estar na página principal e tem 2 megas de tamanho. Você tem certeza que quer anexar essa imagem? Deseja que eu converta essa imagem para você? Porque eu poderia fazer esse processo de conversão dentro do meu próprio ambiente aqui, eu poderia programar isso. Entendeu? Então, esse é o detalhe do qual eu gostaria de chamar a atenção dos senhores. Aqui foi só um exemplo, né? Ok? Então, aqui agora eu faço o nosso primeiro ponto de checagem. Eu quero que vocês criem um documento para mim, em formato de relatório técnico, bem simples, tá, pessoal? Não vai fazer algo de 10 páginas, não, que eu não vou ler, entendeu? Eu quero algo assim. Você vai definir o que é engenharia de software, só que agora do seu ponto de vista. Eu não quero que você olhe em livro, eu quero que você fale assim, cara, engenharia de software, eu entendo que ela é isso, ela é fundamental para isso, ela traz as boas práticas, ela controla como eu devo proceder no desenvolvimento de software, eu entendo que ela é importante, e eu prometo para você, professor, que eu vou começar a olhar para a engenharia de software com outros olhos, beleza? É bem simples. A parte 2 é descreva as fases da engenharia de software, aí você pode consultar, tá? Porque aí você vai entender do que eu estou falando do ciclo, as fases. Então, eu levanto requisitos, eu codifico, eu testo, eu valido, e eu implanto, beleza? No item 3 eu quero que você insira uma imagem demonstrando o ciclo de vida do software. Eu quero um ciclo de vida atual. Eu não quero que você demonstre o ciclo de vida linear, o ciclo de vida espiral. Não é isso. Eu quero, assim, um ciclo de vida do que é adotado hoje. Ok? Com as interações. Pode pesquisar na internet e pegar qualquer coisa que você achar que é interessante, entendeu? E que você pense em trazer, entendeu? Para dentro da sua fábrica de software nesse momento, que você vai tentar trabalhar esse ciclo junto com o seu coleguinha, beleza? Pode ser prática ágil, pode ser, a prática ágil, ela traz alguns ciclos que te ajudam no desenvolvimento de software, ok? Certo? Esse ciclo de software aqui, pessoal, é um trem que quase ninguém fala, tá? Eu vou falar aqui para vocês. Esse ciclo aqui, ele é inerente a cada empresa faz o seu, entendeu? E tudo isso daqui que eu estou colocando para vocês, cada empresa faz o seu, entendeu? Essas coisas aqui que eu quero que você documente dentro desse relatório técnico, nas empresas, nós chamamos isso de PDS, Processo de Desenvolvimento de Software, ok? Então, tá aqui, ó, Processo de Desenvolvimento de Software, tá aqui,
ok? Esse processo de desenvolvimento de software eu olho para minha engenharia de software, eu olho para o Suiboc, eu olho para todos os modelos, eu olho para minha equipe, eu olho para o meu arquiteto e falo assim, cara, tá, nós sabemos de tudo isso, tá, mas e agora? Como que a gente vai fazer? Entendeu? Qual que vai ser o nosso processo? Por isso que vocês têm uma disciplina aí agora, no quarto período, de processo de desenvolvimento de software. Você vai olhar para tudo isso e vai definir como que vocês vão fazer. Esse processo é de quem? É do grupo A, no grupo B pode ser outro, no grupo C pode ser outro, no grupo D pode ser outro. Na empresa A é um, na empresa B é outro, na empresa C é outro, na empresa D é outro. Entendeu? Então, depois que você definir sobre esse ciclo, ok? Eu quero que você pesquise sobre ferramentas que auxiliam na gestão de manutenção de software. A princípio, eu quero que você pegue apenas o item um aqui, ó. Só a preocupação de monitorar, entendeu? As falhas, a correção de falhas. Eu já dei um exemplo para vocês. Eu dei um exemplo aqui do Mantis Bug Tracker. Então, se você procurar na internet ferramenta, ferramenta Bug Tracker. Aí esse keyword aqui, ele está trazendo para você aqui as principais ferramentas de rastreamento de defeitos. Bug Trackers. Vamos ver se ele traz alguma coisa decente. Confesso para você que eu nunca entrei aqui. Ah, Bugzilla, muito massa. Gira, Rake, Redmine. Não concordo com o Redmine seja só isso, ele traz mais coisas. Não trouxe o Mantis, por exemplo. Então, o Mantis aqui que eu trouxe para vocês, ele é uma ferramenta de book tracker. Então, ele é um bug tracker, uma ferramenta baseada em web que tem como principal função gerenciar defeitos. Qual que é a principal função dele? Gerenciar defeitos de softwares. Ok? Então, essa é a atividade para vocês. Essa atividade, ela está aqui no nosso Google Classroom, ok? Aqui, tá? Tá igualzinho aqui. E aí eu preciso que vocês venham aqui ver a atividade, certo? E cada um de vocês anexe esse documento e clique no botão lá entregar, tá bom? Vocês têm que clicar no botão para poder enviar e me entregar, porque senão ele não aparece aqui para mim como entregue. Aparece apenas como você está editando aí, você está trabalhando no documento, mas você ainda não enviou para eu avaliar. Tranquilo? Não vai valer nada de nota assim exorbitante. Se você não fizer também, não é algo que vai cair o mundo por conta disso, mas vocês vão perceber que eu faço pontos de checagem justamente para ajudar vocês a ter um controle como se diz, a mentalizar que isso daqui que eu estou passando para vocês é importante. Tranquilo? Então, Professor, podemos ir para as dúvidas. tira uma dúvida rapidinho. Essas Fala aí, ferramentas Marcos. de bug track, elas funcionam de maneira semelhante àquelas de teste de software, tipo JUnit, Não, Selenium? é diferente. Esses bug trackers, imagina assim, ó, Messi, vamos supor que você está no site do... Que banco que você tem? Que banco que você usa? Ah, eu uso vários, o Caixa, por exemplo. Caixa. Você está lá no sistema da Caixa monitorando ele, ok? Quando você clica em alguma coisa lá, aí de repente dá uma mensagem de alerta, uma tela azul, um mau funcionamento, e ele fala assim, a sessão encerrada, ok? Log de novo, tranquilo? Tranquilo. O que um bug tracker faz? O programador programa que quando lançar a exceção, ele vai capturar a exceção, lembra lá do try catch? Uhum, sim. Capturar essa exceção, vai pegar toda a pilha de erro e vai abrir uma solicitação via web service direto nessa ferramenta. O cara que é mantenedor do software, ele vai estar com essa ferramenta aberta na tela dele e vai ver esse erro que deu na sua tela. E aí ele Tá, vai... então esse bug track ele vai funcionar de acordo com o que o programador fizer lá no código dele. Ele tem que preparar o software para ser compatível com o bug tracker. Ou então, conversar com os usuários do seu sistema e dizer para ele, toda solicitação que você quiser que eu altere no sistema, que for de erro, que for de problema, que estiver dando pau, que não estiver funcionando, entendeu? Eu quero que você entre nesse site aqui e registre uma atividade para mim. Aí ela vai abrir uma ordem de serviço para você, ela vai abrir uma solicitação. Tipo um OS. Entendi.
Só que aí, nesse caso aqui, o sistema pede para anexar print de tela, ele pede para anexar a versão do sistema operacional, onde é que você estava utilizando ele. Ele colhe algumas informações para você para poder facilitar com que o programador encontre esse bug. Porque o que que acontece, mestre? Hein, Marcos? É assim, ó, não basta só relatar o problema. O programador, entendeu, que é o mantenedor do software, ele tem que conseguir replicar aquilo no ambiente de desenvolvimento dele, para que ele consiga corrigir. Porque às vezes no ambiente dele não está dando problema, não está dando problema porque o ambiente dele está desconexo e desatualizado em relação ao servidor de produção. O ambiente dele ele já corrigiu, mas ele não colocou, esqueceu de executar um SQL lá em produção, entendeu? Então ele tem que conseguir simular esse erro, entendeu? Então essas ferramentas elas vêm para poder auxiliar isso, para garantir que você consiga dar manutenção nesse sistema. O Bug Tracker ele é para isso. Certo. Tanto de maneira dinâmica, se for automatizada, você faz web services para isso, quanto de maneira que alguém entra lá e relata o problema. Entendido. E aí, pessoal, mais tranquilo? Tranquilo. Então tá bom então. Então o restante da aula de hoje, ou a hora que vocês quiserem fazer, está dedicado a vocês fazerem essas atividades, ok? Eu vou encerrar a gravação e estou por conta de vocês aqui. Quem quiser fazer depois, em casa, etc., fica à vontade também. Como eu falei para vocês, eu não quero que a nossa aula seja exaustiva e que vá até 11 horas da noite e que prejudique vocês de alguma maneira. Eu quero que ela seja rápida, pontual, mas que agregue de maneira bem sistemática a vida de vocês. Eu não sei se eu consegui fazer com que vocês tenham entendido, cara, essa dinâmica. Uma empresa de software, ela não sobrevive sem ficar observando tete a tete isso daqui que eu acabei de falar para vocês. Isso daqui que eu tô falando para vocês é o suprassumo da manutenção, cara. Tem que ter, entendeu? A gente tem que estar muito ligado nesses aspectos. E nada mais notório, né, do que a gente abrir o olho de vocês agora. Tranquilo? Tranquilo. Ok. Ok, então estou interrompendo a gravação.